Na manhã de 6 de abril de 1992, Guaratuba parecia apenas mais uma cidade litorânea comum do Paraná. Fora da temporada de verão, o município ficava mais silencioso, com ruas quase vazias, comércio simples e uma rotina marcada pela tranquilidade. Não era um lugar onde grandes crimes aconteciam, muito menos um lugar que, poucos meses depois, estaria no centro de um dos maiores escândalos judiciais e humanos do Brasil. Evandro Ramos Caetano tinha apenas 6 anos. Era descrito por familiares e vizinhos como uma criança alegre, curiosa e sociável. Como muitas crianças de sua idade, ele passava boa parte do tempo brincando na rua, andando de bicicleta e correndo com amigos. Para a família, essa liberdade infantil era normal. Afinal, Guaratuba era vista como um porto seguro. Naquele dia, Evandro saiu de casa para encontrar a mãe no trabalho, próximo ao colégio Lúcia Alves. Era um trajeto curto, algo que ele já havia feito inúmeras vezes. Não houve despedidas dramáticas, nenhum pressentimento estranho, nenhum aviso de perigo. Apenas mais um dia comum, até que ele simplesmente não voltou. Quando o horário do almoço passou e Evandro não retornou, a preocupação começou a crescer. Primeiro, a família pensou que ele poderia ter se distraído. Depois, que talvez tivesse ido à casa de algum colega sem avisar. Mas conforme a tarde virou noite e os gritos pelo seu nome nas ruas só recebiam o silêncio como resposta, o clima mudou completamente. A mãe de Evandro entrou em desespero. Vizinhos começaram a procurá-lo por todos os cantos, olhando em quintais, terrenos baldios e áreas de mata. A polícia foi acionada e o que antes parecia um desaparecimento simples passou a ser tratado como algo muito mais grave. Nos dias seguintes, Guaratuba se mobilizou de uma forma nunca vista. Moradores organizaram buscas, policiais percorreram áreas afastadas e rumores começaram a circular pela cidade como pólvora. Algumas pessoas diziam ter visto Evandro caminhando com um adulto desconhecido. Outras afirmavam que ele teria sido levado à força por um carro escuro, mas nenhuma dessas informações pôde ser confirmada. O tempo foi passando e a ausência de pistas concretas aumentava a pressão sobre as autoridades. A mídia começou a cobrir o caso de forma agressiva, transformando o desaparecimento de Evandro em um assunto de interesse nacional. Fotografias do menino passaram a circular em todos os jornais e a cidade entrou em estado de alerta permanente. Foi nesse contexto de medo, histeria e pressão política que surgiu uma das teorias mais controversas da história criminal brasileira: a ideia de que Evandro teria sido sequestrado e assassinado em um ritual satânico. Para entender por que essa teoria ganhou força, precisamos voltar no tempo. Nos anos 90, o Brasil e o mundo viviam o chamado pânico satânico. Era uma época em que histórias sobre seitas ocultas, sacrifícios e rituais macabros eram onipresentes na televisão e nos tabloides. Muitas investigações criminais daquela década foram profundamente influenciadas por essa visão sensacionalista do mal. Em Guaratuba, essa teoria encontrou terreno fértil devido a tensões políticas locais. A polícia passou a investigar um grupo de pessoas ligadas a práticas espiritualistas e religiões de matriz africana, focando especialmente na família do prefeito da cidade, Aldo Abage. 5 dias após o desaparecimento, um corpo foi encontrado em um matagal. O estado do cadáver era aterrorizante, sem diversos órgãos, com as mãos e pés decepados e o couro cabeludo removido. A cena, embora pudesse indicar a ação de predadores naturais ou um assassino sadíaco, foi imediatamente lida pela opinião pública e por parte dos investigadores como a prova cabal de um ritual. A pressão para encontrar culpados era asfixiante. Foi então que o Grupo Águia da Polícia Militar entrou em cena. 7 pessoas acabaram sendo presas e acusadas de envolvimento no crime, ficando conhecidas como os 7 de Guaratuba. Entre elas estavam Celina e Beatriz Abage, esposa e filha do prefeito, além de pais de santo e funcionários da prefeitura. Durante os interrogatórios, o Brasil ficou chocado. Os acusados confessaram. Em vídeos granulados exibidos em rede nacional, eles detalhavam como teriam sacrificado o menino para obter favores espirituais. O caso parecia encerrado, a justiça parecia ter sido feita. No entanto, o que o público não viu na época foi o que acontecia nos bastidores. Anos depois, viria à tona a denúncia de que aquelas confissões foram extraídas sob torturas indescritíveis. Relatos de choques elétricos, afogamentos e violência
evidência física e psicológica começaram a surgir, sugerindo que o Estado brasileiro havia criado uma narrativa para satisfazer o desejo de vingança da população. Enquanto os acusados eram jogados no sistema carcerário e tratados como monstros, a perícia realizada nos restos mortais encontrados era extremamente questionável. Especialistas que revisaram o caso décadas depois apontaram falhas graves, problemas na identificação do corpo, falta de cuidados na coleta de DNA, que ainda era uma tecnologia primitiva no Brasil daquela época, e possíveis manipulações no processo investigativo para que as provas se encaixassem na tese do ritual. Havia inclusive a dúvida se o corpo era mesmo de Evandro, já que outro menino, Leandro Bossi, também havia desaparecido na mesma região pouco tempo antes. O julgamento dos 7 de Guaratuba tornou-se o mais longo da história do judiciário brasileiro. Foram décadas de reviravoltas. Em 1998, Celina e Beatriz foram absolvidas em um júri popular que durou 34 dias, pois não havia prova cabal de que o corpo era de Evandro. Mas o Ministério Público recorreu e, em 2011, Beatriz foi condenada a 21 anos de prisão. A vida dessas pessoas foi completamente destruída pelo rótulo de bruxas e assassinas de crianças. O estigma as perseguiu por toda parte, mesmo quando as provas começaram a desmoronar diante de novas investigações jornalísticas. Com o passar dos anos, o trabalho minucioso de pesquisadores e jornalistas, como Ivan Mizanzuki, no aclamado podcast Projeto Humanos, trouxe à tona fitas de áudio que haviam sido ocultadas por quase 30 anos. Nessas fitas, ouve-se claramente o som de tortura e os investigadores instruindo os acusados sobre o que deveriam dizer nas confissões. A revelação foi um terremoto. Ficou evidente que o ritual satânico pode ter sido uma invenção completa, uma fantasia moldada pelo pânico coletivo e pela incompetência ou má-fé de quem deveria proteger a verdade. Muitos passaram a acreditar que os 7 de Guaratuba foram bodes expiatórios de uma investigação mal conduzida que precisava de uma resposta rápida para um crime bárbaro. A hipótese de que um assassino em série ou um indivíduo isolado pudesse ser o verdadeiro culpado passou a ganhar força, especialmente quando se olha para outros desaparecimentos de crianças no Paraná na mesma época. A justiça, ao tentar dar uma resposta rápida, pode ter cometido uma das maiores injustiças da nossa história, deixando o verdadeiro culpado impune, enquanto torturava inocentes. Hoje, mais de 30 anos depois, o caso Evandro continua sendo uma ferida aberta. O governo do Paraná chegou a emitir um pedido de desculpas oficial a Beatriz Abage pelas torturas sofridas, reconhecendo o erro do Estado. No entanto, para a família de Evandro, o vazio continua. Eles perderam um filho e nunca tiveram a certeza absoluta, baseada em provas limpas e incontestáveis, de quem tirou a vida daquele menino de 6 anos. O caso Evandro não é apenas a história de um desaparecimento, é um símbolo das falhas profundas do sistema de justiça, da capacidade da mídia de destruir reputações antes de qualquer julgamento e do perigo de se buscar culpados rápidos em vez de verdades difíceis. A história termina com mais perguntas do que respostas. Quem realmente matou Evandro? Por que as fitas de tortura foram escondidas por tanto tempo? Quantos outros casos pelo Brasil foram decididos na base do medo e não nas evidências? O que aconteceu em Guaratuba em 1992 serve como um lembrete sombrio de que quando o pânico toma conta de uma sociedade, a primeira vítima é sempre a verdade. E talvez a parte mais perturbadora de tudo isso seja aceitar que após 30 anos de dor, julgamentos e vidas devastadas, o mistério daquela manhã de abril ainda paira sobre as águas de Guaratuba, sem que ninguém possa afirmar com total convicção que a justiça foi plenamente realizada. Se esse conteúdo te interessou, deixa o like e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos.